Saúdo a toda a igreja com a paz de Cristo. Você está feliz? Amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, o pastor Antônio aqui falou de chorar, mas aqui é chorar de alegria. Chorar de alegria. Vocês se lembram que o primeiro congresso das irmãs que teve lá no shopping, veio uma irmã que pregou lá e ela disse, Deus a usou e ela falou que nós não ficaríamos ali. Queridos, quem pensaria que aquela igreja tão pequena estaria aqui neste lugar? Você já olhou o tamanho disso aqui? Né? Ontem, pela manhã, nós tivemos aqui um sol de torrar igual isso aí. E pastores já com uma, né, não vou te chamar de velho, mas já com uma certa idade, carregando cadeira, tirando braquiara do chão, limpando tudo isso aqui, para que hoje os irmãos chegassem e achassem isso aqui tudo da melhor maneira possível. Estou vendo ali o irmão Gleison, esteve aqui com a gente, né, porque é um cabra forte, né? Aí quando chega de noite, eu estou vendo o Gleison lá com um capote na cabeça, dizendo que a situação era complicada. Estava com febre para tudo quanto é lado. Né? Aí eu coloquei no grupo da intercessão, vamos orar pelo Gleison para que amanhã ele esteja conosco. E ele aqui está. Queridos, eu quero dizer alguma coisa para você acerca da minha vida, que você talvez não saiba. Eu estou no ministério desde 1978, quando eu era menino. Fui consagrado a diácono naquele ano. A gente não tinha ainda nem casado. Naquela época, a igreja de Madureira não permitia ser consagrado ao ministério se não fosse casado. Hoje, a gente mudou as coisas, mas naquele tempo não podia. Eu fui consagrado naquele tempo. O tempo passou um pouco, e no ano de 1983, eu fui indicado para o presbitério, lá na igreja sede de Madureira, no Rio de Janeiro, onde o dirigente era o pastor Paulo Leivas Macalão. Quando você pega a harpa aí e folheia, você vê que um monte de hino que a gente tem aí foi escrito por aquele homem de Deus. Era homem de Deus. E eu fui consagrado ao presbitério por ele. E depois o tempo foi passando e nós chegamos ao pastorado. O pastor Walter estava falando que eu não sabia que, na época, eu assumi a L2, quando o pastor Sóstenes faleceu, fiz a transição, fiz a eleição, dei posse ao pastor Daniel, e disse eu, né, já tinha feito a obra do Senhor, aí andei por Minas Gerais, estive lá em Januária, congreguei lá no sul de Minas, eu andei aí por alguns lugares. Estive em Macaé, fui ser delegado do serviço militar, lá em Macaé, ficamos 4 anos ali, e Deus nos abençoou. Queridos, o segredo da nossa vida é fidelidade a Deus. É fidelidade a Deus. Né? Às vezes a gente fica discutindo algumas coisas e cada um tem o seu ponto de vista, mas eu quero dizer para os irmãos que a verdade está na Bíblia Sagrada. Fora disso, queridos, é sofisma. É sofisma. Então nós viemos para cá, ali para... Como é que é o nome daquela rua lá, daquele prédio? Quem sabe? Ninguém sabe. Meu Deus. Ali é a Avenida das Paineiras. Tá? Das Paineiras. Eu tenho uma mente boa, graças a Deus. E quando nós chegamos ali, eu perguntei para o dirigente lá da L2, na época, o pastor Daniel, se aquilo ali não era
botar um passo muito grande, porque naquela época o aluguel daquele lugar era R$ 22.000. Era dinheiro que não acabava mais. Se eu tivesse R$ 22.000 aqui no meu bolso agora, eu ia viajar lá para o Nordeste, lá para a beira de uma praia, lá e ficar tomando água de coco. Tá? Mas não deram ouvidos. Aí um belo dia, a gente está lá no culto à noite e chega aquela van da AGFIS. Era a AGFIS naquela época. Aí quem é o responsável aqui pela igreja? Eu fui. Aí o cara falou assim, cadê o alvará? Aí eu falei, meu amigo, é o seguinte, o que é que você quer? Aí, não, pois é o seguinte, você vai notificar a igreja? Então notifique a igreja e desapareça daqui. Porque você está perturbando um culto. Isso, no Código Penal, eu posso lhe enquadrar, chamar a polícia aqui e lhe revocar daqui, porque eu não sou bobo. E outra coisa, não venha mais aqui quando a igreja estiver reunida louvando ao nome do Senhor, porque você já me perturbou. Ele foi embora, deixou lá a notificação. Eu peguei e entreguei lá na sede. Não, isso aí não tem problema, não sei o quê, porque a pastora Bruna, que era a chefe lá da GFIS, é crente. Irmão, antigamente, quando alguém dizia assim que queria comprar lá uma coisa fiado e dizia que era crente, o vendedor vendia porque ele sabia que o crente tinha palavra, ele ia pagar. Hoje, infelizmente, se disser que é crente, o cara diz, posso subir daqui que eu não quero saber de você. É desse jeito. Aí eu entrei de férias e viajei para Natal. De repente me ligaram, dizendo que a GFIS tinha fechado a igreja. Eu falei assim, olha, faltam 3 dias para acabar as minhas férias, e eu não vou perder 3 dias aqui não. Quando chegar aí a gente resolve. Aí quando cheguei, fui lá na sede, não tem o que fazer, porque não sei o que e tal. Eu estou lhe contando isso para você saber da história dessa igreja aqui. Aí, acabou. Foi o que me disseram. Acabou, a igreja não existe mais. Aí eu disse assim, vou reunir a igreja no sábado, você vai lá e diz para a igreja que ela não existe mais, porque eu não vou dizer. Eu não nasci ontem. Aí reunimos a igreja, o pastor veio e falou aquela história. E disse as seguintes palavras. Quem estava lá sabe o que eu estou falando e é a verdade. A igreja não existe mais, os irmãos podem ir para Quintas do Trevo, né? Ainda bem que ele não falou Quinta dos Infernos, né? Para Quintas do Trevo, pode ir lá para QI 21, lá para QI 21 ou lá para a sede. E foi um monte de crente chorando e tal. Aí quando ele foi embora, o pessoal reuniu, aí o pastor Tiago deu uma ideia lá de a gente arrumar ali um lugar. Qual foi o lugar que nós arrumamos? Lá, no Vila de Montanha, onde mora a nossa irmã Amélia, que é uma bênção. A irmã Amélia é uma bênção. Como todos os irmãos aqui são bênçãos, né, da parte de Deus. E nós fomos caminhando até que veio aquele lugar onde nós congregamos ali, um lugar muito bom, né? A igreja ficou organizada, ar-condicionado. No começo era um problema. Tinha irmã que reclamava porque o ar-condicionado estava muito forte, né? Aí tinha a irmã que reclamava porque estava fazendo calor. Porque o povo é assim mesmo, né? Cada um gosta de um jeito. Mas a gente caminhou. Fomos para lá. Aí, de repente, quando a igreja estava pronta, se acharam no direito de dizer que iam tirar o pastor de lá, trazer um pastor lá da sede e tomar conta daquilo que os irmãos compraram, porque lá a sede não botou um palito de fósforo queimado lá. Tudo foi feito com os dízimos e as ofertas dos irmãos. Porque aqui nesta igreja, queridos, tudo que entra é para a obra do Senhor. Eu trabalhei 30 anos no exército. Eu trabalhei. Tem um monte de pastor hoje aí que está rico, que nunca botou um prego numa barra de sabão. Mas eu trabalhei. Eu sou oficial do exército. Eu trabalhei. Mas sempre fiz a obra do Senhor.
Queridos, cheguei num ponto, né, de dizer, como disse o velho Simeão, os meus olhos já viram a tua glória. Está aqui. Você pode dar glória a Deus por isso? Hoje nós estamos aqui, acabou aquela agonia, queridos, de pagar R$16.500 ali naquele terreno. Ontem eu encontrei um pastor, o Alencastro, ele foi lá para alugar aquele local onde nós estivemos. Só que eles não alugaram porque o shopping agora, por causa do bombeiro, está dizendo que quem for para lá vai ter que fazer 2 banheiros. Você olha de que nós escapamos. Né? Tem que fazer banheiro lá e não usar mais o banheiro do shopping, como nós usávamos. Então, queridos, a história é essa. E eu quero dizer para você, amados, que se estiver na Bíblia, eu acredito. Se estiver fora da Bíblia, eu não acredito. Você quer saber se um pastor, ele é um homem que estuda a palavra de Deus, estuda outros livros? Você vá na biblioteca dele e veja lá se ele tem algum livro para ele estudar. Vá lá ver. Para depois ficar falando batatada no púlpito da igreja. Ah, diga para o seu irmão assim, irmão, como que o irmão é feio? Né? Ah, diga para o seu irmão não sei o quê. Eu não faço isso. Não gosto disso. Estou dizendo para os irmãos. Né? Ou então, está uma irmã e um irmão e diz assim, diga assim para o seu irmão, ó como eu te amo. Aí ele vai dizer, ó como eu te amo. Aí a irmã vai acreditar que ele que ama mesmo, daqui a pouco está sendo um romance indevido dentro da igreja. Então, queridos, eu sou assim. Eu sou desse jeito. Tá certo? Então, aqui, nessa igreja, se vive a palavra de Deus. Eu me lembro quando Jesus orava pelos seus discípulos e por nós também, no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém, queridos? Tem alguém com fome? Não. Quem não, né? Então, abra sua Bíblia agora para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Lhe garanto que não vou pregar mais do que 2 horas. Abra aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Você sabe, esse Marcos aqui era também chamado João Marcos, era o nome dele, era João Marcos. Capítulo 1, eu quero ler apenas o versículo 1, que diz o seguinte, todos acharam? Princípio do Evangelho. De quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E quem é o Evangelho? De Jesus. Paulo disse, se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho diferente desse evangelho, que é o Evangelho de Cristo, ele seja anátema, ou seja, maldito. É isso que a Bíblia diz. Queridos, eu não quero me alongar nas minhas palavras, fazer uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar por que 4 evangelhos? Já parou para pensar? Por que 4 evangelhos? Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelistas, apenas 2 eram apóstolos. Eu quero dizer para você que lá no Velho Testamento, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, Ezequiel teve uma visão. Você já leu o livro de Ezequiel? Já leu? Já leu mesmo, irmão? Então diga glória a Deus. Né? Não diga que leu sem ter lido. Eu me lembro que lá na Elidônia tinha um negócio de quem lesse a Bíblia o ano todo, ganhava uma Bíblia. Né? Aí a gente via uma pessoa lá, disse que leu. Eu duvido, irmão. Eu duvido que tenha lido. Eu duvido que tenha lido. Eu botei aí um cronograma para ler a Bíblia todo o ano todo. Quem que está acompanhando aquele cronograma?
A irmã Cíntia e a irmã Ana Paula. Né? Agora você não tem mais como pegar para trás, porque nós já estamos no mês de março. Mês de março. O irmão Gleice está falando lá, botando todo dia lá até ele reclamou que ninguém estava curtindo, queridos. Não? Pois é, pode botar aquela mãozinha, né? É o livro de Provérbios. Eu quero dizer para você, queridos, que o livro dos Salmos, ele nos leva à adoração a Deus. O livro de Provérbios, ele nos leva a vivermos de maneira correta diante de Deus. E o livro de Cantares nos ensina a amarmos a Deus da maneira correta. Então, esses 3 livros são livros importantes para nós. Lá em Ezequiel teve uma visão, ele disse que viu, vou fazer aqui uma paráfrase, é assim que fala? Diz que viu lá uma figura que tinha a cara de leão. Tinha a cara de leão. Depois ele viu outra figura, louvado seja o nome do Senhor, diz que tinha, não sei se boi tem cara, mas ele tinha a figura de um boi. Queridos, o livro de Ezequiel é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Mais difíceis da Bíblia. Aí diz que tinha um outro lá que tinha a cara de um homem. E depois ele viu uma outra figura lá, que era a figura de uma águia. Era a figura de uma águia. Quando eu perguntei para vocês por que 4 evangelhos, aquilo já estava escrito lá no livro de Ezequiel. Primeiro, o livro de Mateus, que também se chamava Levi, é o evangelho mais completo, mais bem escrito acerca de Jesus. É o evangelho de Mateus. Inclusive, é o evangelho que tem mais capítulos. Quantos capítulos tem o livro de Mateus? 28. 28 capítulos. Então, queridos, quando Ezequiel viu aquele com cara de leão, estava apontando para o evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como sendo o rei. O leão é o rei das selvas, é assim que se diz? E Mateus, ele mostra Jesus como sendo o rei, o leão da tribo de Judá. Então, ele é o rei. Então, Mateus escreveu para os judeus. E ele mostra Jesus como sendo o leão. Como é que você pode entender que a Bíblia diz que Jesus é leão e é cordeiro? Ele é leão porque ele é o rei. Ele é cordeiro porque se imolou a si próprio. Ele deu a sua vida. Se entregou por nós, miseráveis pecadores. Paulo dizia, eu sou o mais pecador de todos. Sou eu. Porque, queridos, não existe ninguém que não peque. Eu conheci um pastor que dizia assim, olha, eu sou impecável. Eu não peco. Você está falando besteira, já está pecando. Já está pecando. Eu já falei isso para os irmãos 500 vezes. A única impecável que eu conheço, nessa terra aqui, ainda hoje eu tenho um paletó que eu comprei lá. Numa loja do Rio de Janeiro chamada A Impecável Maré Mansa. Eu ainda tenho um terno que eu comprei lá, de tão bom que o bicho era. Eu não boto porque ela não bota terno. Se não, eu botar, mas não posso fazer nada, não é verdade? Quem manda na casa é a mulher mesmo, então vamos ficar quietos. Então, Jesus é o rei. Agora imagine, queridos, Jesus Cristo como rei, estava sendo aclamado, bendito que vem em nome do Senhor, montado num jumento. Como é que pode um rei montado num jumento? E ele entra em Jerusalém, é chamada a entrada triunfal de Jesus. Aí botava aquele monte de ramo pelo chão, aquelas coisas todas lá, que ainda hoje a Igreja Católica faz, é o domingo de Ramos.
que eles chamam. Aí eu quero abrir aqui um parênteses para contar uma fábula sobre aquele jumento. Diz que aquele jumento chegou em casa lá, com a mãezinha dele, aí falou: mamãe, eu estou muito alegre. Por quê, meu filho? Eu fui aclamado. O povo batia palma para mim. Quando eu entrei lá, naquela cidade. Eu vou voltar lá, que eu gostei do negócio. Aí disse: jumento, presta atenção. Mas o jumento que é jumento, né? Jumento que é jumento é teimoso. É teimoso, né? Não tem crente aqui na igreja que, né? De jeito nenhum. Aí ele foi. Quando chegou lá, deram uma surra nele que ele ficou todo quebrado. Aí botou: ai, mamãe, todo quebrado. O que foi isso? Aí me bateram tanto. Não foi igual da outra vez. Ela sabe por quê? Porque eles estavam aclamando quem estava montado em cima de você, jumento. Então Jesus entrou lá, né, montado no jumento. Você sabia que a Igreja Católica ela criou um negócio? Se você prestar atenção, todo jumento ele tem uma lista, né, no ombro, na parte da frente, coisa assim. Eles dizem que aquela mancha foi que Jesus fez xixi quando ele foi para o Egito. Ele era criança, fez xixi, e todo jumento, a partir dali, ficou com aquela mancha. Né? Quem não tem o que fazer, fica inventando essas coisas. Então, queridos, ele é o nosso rei. E foi lido aqui nessa manhã, uma passagem que eu acho importante, porque, queridos, às vezes a gente tem uma mania de interpretar a Bíblia e achar que a nossa verdade é aquela. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação, porque a Bíblia não precisa que eu e você a interpretemos, porque ela se interpreta a si própria. O segundo evangelho, vou correr para a gente não ficar muito tarde e você ficar com a barriga roncando. É o evangelho de Marcos, João Marcos. Se você prestar atenção de todos os evangelistas, o único que reconheceu Jesus como Filho de Deus foi Marcos. Ele disse: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele não era discípulo, ele não era apóstolo. Dizem que ele pegou todo aquele conhecimento de Pedro, que parece que era tio dele, uma coisa assim. Aí você vai lá para o Velho Testamento, quando o profeta viu, ele viu a figura de um boi. Queridos, o boi é um animal que ele serve para nós, tanto vivo quanto morto. Sim ou não? Principalmente morto para fazer churrasco, como estão fazendo ali. Mataram o boi, ele está ali. Né? Quando fala de boi ali em Ezequiel, o boi é servidor. Você se lembra que antigamente tinha aqueles carros de boi? Ainda tem, né? Mas lá para as roças aí, botava aquele boi, dois bois ali na frente, botava uma carroça e ficava aquela roda de madeira, ficava gritando, né? Fazia um barulho terrível. Então ele está falando de servo. O boi representa o servo. E Jesus Cristo, ele é o servo. Ele veio como servo. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Veio para servir. E às vezes, querido, a gente não quer servir ao nosso irmão, né? Não quer se preocupar se o irmão está numa pior, né? Um telefonema. Hoje de manhã, quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ligar lá para a casa do Cleison, porque fiquei preocupado com ele, o cara encapotado e pronto. Né? Aí o pastor Valmir já deu a receita. Ele já viu a receita. Para você se prevenir do mosquito Aedes aegypti. Que nome miserável. Você toma paracetamol. Ele que deu a receita. Pastor Valmir, está bem ali. Foi ou não foi, pastor? Foi. Tá certo? Querido, olha,
o ser humano não é nada. Um mosquitinho daquele tamanho chega, dá-lhe uma picada e te manda para o buraco. Dependendo do tipo da dengue, você morre. E já morreram muitas pessoas, muitas. É porque a mídia, ela não informa a verdade. Aqui em Brasília já morreu um monte de gente. E o engraçado é que a Covid está voltando também, já morreu um monte de gente de Covid também. Querido, nós estamos vivendo numa encruzilhada sem tamanho. Então se cuide. A sua casa está cheia de planta, cheia de coisa lá, e bota água, fica água junta, que o mosquito agora não quer saber. Tudo para ele é água. Tanto faz água suja como água limpa, ele não quer saber. Ele vai lá e pá, bota lá os ovos dele, pluf, e manda um monte de mosquito para morder você. Agora, o pior de tudo isso, querido, que quem pica as pessoas não é o mosquito, é a mosquita. O mosquito não pica, né? É lá, é a mosquitinha. É a mosquita, né? É a mosquita. Aí, tem que mudar o nome dela. Então, queridos, Jesus Cristo é o servo, o sofredor, né? A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo ali o Israel. O Israel aqui ontem foi assim um guerreiro. Rapaz, vou te contar. Aí essa carregadeira, não, pastor, essa carregadeira não, eu quero fazer alguma coisa. Ele não estou morto, estou vivo ainda. Ele ganhou, né? Ele juntava lá umas 10 assim naquele bolo lá e trazia aquele negócio pesado. Eu pegava umas 3, porque, né? Eu não mato, dando a chance para os irmãos também carregar de cadeira, né? Para onde estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a Bíblia diz que em Jesus nós não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos. Agora, querido, vou dizer uma coisa para você. Eu não acho que Jesus era uma criatura feia, não, viu? Eu não acho que isso seja verdade. Jesus era uma coisa feia. Mas, se diz por aí, eu não vou discutir isso, mas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que pois é. Que a Bíblia diz que ele é maravilhoso, aí como é que pode ser maravilhoso e ser feio ao mesmo tempo? Né? Então, Jesus vai e morre. Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Você está aqui hoje porque ele ressuscitou e nós vamos lembrar aqui a sua morte. Querido, vamos passar para o outro aqui para a gente terminar. O outro evangelho é o evangelho de Lucas. Esse evangelho aqui de Marcos foi escrito para os romanos. Ele escreveu esse evangelho para os romanos. Quando você lê a Bíblia, diz que Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, certo? Mas eu quero dizer para você que Paulo não fundou a igreja de Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos foi um homem chamado Epáfras. Foi ele que disse que coisa. Agora Paulo escreveu, porque lá na igreja estava tendo um monte de confusão, um monte de dissensão, um monte de teólogo, né? E um monte de coisa, aí Paulo vai escrever para normatizar. É assim que tem que ser. Né? Então, Lucas era médico. Né? Era médico. Você sabe quem é o patrono da medicina? Você sabe? Aqui também é cultura. Você sabia ou não? O patrono da medicina chama-se Esculápio. Esculápio. Lucas, ele era grego. Então, o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Foi escrito para os gregos. E Lucas foi aquele homem que escreveu esse evangelho e escreveu também um livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Ele estava com Paulo em todo o tempo. Era amigo em todas as horas.
ele era chamado de um médico amado, né? Era um médico amado. Eu me lembro que quando eu estava no Rio de Janeiro, lá naquele Marechal Hermes, e então tinha um irmão lá que era médico, até cuidou do Leandro, dos nossos filhos. Na época, ele era capitão do Exército. E era médico de criança. Como é que chama médico de criança? Pediatra. Querido, aquele irmão, ele dava um dia na semana de graça para todos os irmãos irem lá se consultar com ele. Cobrava nada. Hoje ele é coronel, já está aposentado. Foi diretor lá da Policlínica da Vila Militar, no Rio de Janeiro. E Deus abençoou aquele irmão de forma tremenda. Então, Lucas era um médico amado. Mas ele foi com Paulo ali. Aí escreve lá o livro de Atos dos Apóstolos. Queridos, e nós devemos seguir, como está na Bíblia, a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Eu vou lhe dizer uma coisa para você, cuidado com o que você está vendo na internet. Esses dias, tem um camarada aí que é muito aclamado como arqueólogo. Queridos, eu botei no grupo para vocês verem. Aquele camarada teve a ousadia de dizer que a confusão que teve no céu, lá com o Satanás, era com Cristo, porque naquela época Cristo não era Cristo, ele era o arcanjo Miguel. Eu falei, irmão, como é que um homem desse vai... E tem crente que acha que esse camarada, ele é para se aplaudir. É conversa, querido. Aqueles camaradas, eles são adeptos de Ellen White, foi ela que escreveu essa besteira. Presta atenção no que você vê e ouve na internet. Então, queridos, aqui no livro de Lucas, Jesus é apresentado como o homem. O homem. Jesus Cristo, homem. Queridos, a Bíblia diz que ele passou por tudo aquilo que nós passamos de desejos e de problemas que o homem tem. Mas a Bíblia diz que ele em nada pecou. Mas tem gente dizendo que Jesus pecou. Jesus namorou com Maria Madalena. Depois você se lembra. Então, queridos, não, mas isso aí não foi Tomé, não. Isso foi invenção da Igreja Católica, que diz que Maria Madalena era da vida. Então, queridos, Lucas, ele escreveu para os gregos. Você não esqueça que a democracia veio da onde? Veio da Grécia. Que diz que a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Só que isso é mentira aí num monte de país, inclusive no nosso. Inclusive no nosso. E por fim, ele viu uma águia. Ele viu uma águia. Você sabe que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. Você sabe qual é a única ave que tem coragem de enfrentar a águia? Você sabe qual é? É o corvo. Ele sobe nas costas da águia e começa a bicar a águia. Aí a águia diz assim, ó, fique tranquilo que você vai ver o que é bom. Aí ela vai, ó, e sobe, vai lá nas alturas. Quando chega lá nas alturas, o corvo não respira mais e morre. E morre. Então ali, ele estava dizendo o seguinte, que Jesus, no Evangelho de João, agora ele é o Filho do homem. Ele é o Filho do homem. Ele é Deus. Queridos, ele nos amou. Ele nos fez filhos seus. Às vezes nós somos ingratos. Não agradece a Deus. Queridos, quando você está dormindo, sabia que você está morto? Você está morto. Quando você toma uma anestesia geral, você está morto. É por isso que quando você vai lá para fazer uma cirurgia, passa pelo anestesista, você assina lá um papel para dizer que estou de acordo. Se acontecer alguma coisa, se eu não voltar,
Eu sou culpado. Tá? Então, quando você acorda de manhã, louve a Deus, porque Deus preservou a sua vida, meu irmão. Então, é por isso que são 4 evangelhos. É por isso que eu amo a Deus. É por isso que eu agradeço a Ele, querido, porque não sou merecedor de nada. Mas Ele sempre esteve comigo por todos os cantos por onde eu passei. Aí um colega disse assim, você ficou 30 anos no exército? Fiquei. Nunca fui punido? Eu digo, não. Porque eu nunca levei desaforo para casa. Nunca levei. Se eu estou com razão, não mexa. Não mexa. Vocês não conheceram a minha mãe, ela era muito menor do que eu. Mas sou velha braba, viu? Jesus é bom. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Senhor amado, pela tua palavra. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui. Te louvamos, ó Pai, porque tu nos alcançaste. A tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, mas foste tu que nos escolheste a nós. E nos nomeou para que a gente vá e dê muitos frutos. E que o nosso fruto permaneça. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor amado, por estarmos aqui neste lugar. Este lugar que tu nos deste. Ó Pai, eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos com isso aqui completo para o louvor da tua glória. Amém.